Bom dia, Igreja do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada agora sobre a sua vida e permaneça para sempre. Amém. Hoje nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 55, alguns versículos deste capítulo tão maravilhoso. É um convite, o convite gracioso de Deus. Esse é o título, o convite gracioso de Deus. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom. E vocês irão saborear comidas deliciosas. Vocês estão entendendo? Comam aquilo que vem do Senhor. Alimente o seu espírito naquilo que vem de Deus. Mesmo sem dinheiro e sem preço. Nós não temos como pagar. O preço da vida eterna já foi pago na cruz. A você, a mim, só nos resta nos arrepender dos nossos maus caminhos, abandonarmos os pecados que estão até o presente momento sendo Senhor de nossas vidas, abandonar o Senhor que está nos levando para a morte. Esse pecado que você colocou ele num lugar de honra e não tem honra, o pecado não tem honra, o pecado envergonha a sua alma, mesmo que satisfaça a sua carne, ele envergonha o seu espírito, o espírito que Deus soprou nas suas narinas e trouxe vida a você. Esse espírito que vem do Senhor, ele sente vergonha do que está fazendo a sua carne. Por isso que ele está convidando você hoje para comer das delícias, daquilo que é bom, espiritualmente falando. E olha a consequência de você quando você se alimenta das delícias do Senhor. E vocês irão saborear comidas deliciosas. Ou seja, o seu corpo também vai ter o prazer de andar com Ele, com o Senhor. Vai se alegrar naquilo que alegra o Espírito que o Senhor soprou em você. A partir do momento que você tomar a decisão de agradar a Deus e de abandonar o pecado. E ele continua. Deem ouvidos e venham a mim. Assim diz o Senhor nesta manhã para você. Aquilo que ele disse lá no livro de Isaías. Ele hoje está dizendo para você e para mim. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Olha que promessa. Se você ouvir a voz de Deus, você viverá. Você verdadeiramente viverá. Aí o Senhor diz, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias
prometidas a Davi. Oh, aleluia! Ele está dizendo, assim como eu tive misericórdia de Davi, quando Davi se arrependeu amargamente do seu pecado, quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, quando ele se rende ao Criador, o rei Davi, ele se rendeu ao Pai, quando ele ouviu o profeta dizer a ele que ele estava em pecado. Porque Satanás iludiu Davi. Ele fez Davi ficar cego espiritualmente, quando ele viu aquela mulher despida tomando banho ali. E ele enlouqueceu. Ele simplesmente ficou cego diante de Deus. Ele nem percebeu o que ele estava fazendo. E ele adulterou. E ele pegou a única mulher, a mulher que Urias tinha. Urias, um fiel soldado, que estava no campo de batalha, enquanto a mulher dele não tinha outro lugar para tomar banho. Foi tomar banho na janela que dava para a visão do rei Davi. Olha como Satanás articula. E Davi ali mergulha no pecado. Ali ele ia para a morte eterna se ele continuasse daquele jeito. E olhe que um pecado chama outro pecado. Que o mal do pecado atrai outros males. E assim, essa mulher engravida. E Davi, mergulhado no pecado, resolve não assumir aquela criança. E chamar Urias, para Urias dormir com a esposa e pensar que estava tudo muito bem. Ali estava apagado o seu pecado. Só que o pecado, ele não se apaga, a não ser pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem consequência pecado, viu? Tem consequência. E consequências drásticas, terríveis, duradouras. E aí ele chama o soldado, simples assim. Aí pronto, esquecia o assunto. Ele só queria apenas... Ela foi tomar banho ali, atraiu ele mergulhou no pecado. E aí, uma consequenciazinha, a gravidez, que ele não estava esperando. Mas tem solução na cabeça de Satanás. Satanás colocou tudo na cabeça de Davi. Chama Urias. Urias dorme com ela, pronto. Pensa que foi ele, que ele é o pai. E fica tudo muito bem. Satanás engana assim, faz ninguém tá vendo não. Vai, faz. Ninguém está vendo. E ali, Urias chega. Mas Urias, pela fidelidade que ele tinha ao rei, o contrário do que o rei fez com ele, foi infiel ao soldado. Quando se deixou levar pela paixão, pela mulher do soldado, aí o soldado vai e ele diz, vá dormir na sua casa, fique à vontade. Eu sou um rei tão bonzinho, vá lá, menino, dormir. E fica tudo resolvido. Mas o rapaz era fiel a Deus, fiel ao soldado, fiel ao rei, fiel aos amigos. Eles, como eu posso ficar muito bem no regaço, no repouso da minha casa, enquanto os meus amigos estão lá morrendo na guerra? Não, eu não vou. E o plano de Davi não deu certo. De enganar a todos, não deu certo. E aí o que foi que ele, endemoniado, porque Satanás, quando ele faz a festa, ele fica por ali. A ideia que veio em Davi. Então, esse soldado vai ter que morrer, vai ser a única forma de não ser descoberto o meu pecado, o meu erro, o que eu fiz. E manda
com o próprio soldado, a sentença de morte do soldado Urias. Ele manda dizer ao chefe de Urias que coloque ele à frente no campo de batalha, para que ele morra. E assim, pela fidelidade do soldado Urias, ele foi com esta carta, com a sentença de morte dele. E se cumpriu a sentença de morte dele. Urias morreu no campo. E aí, o demônio deve ter falado para Davi: está tudo resolvido. Quem poderia denunciar de você já não vive mais. Continue aí reinando, viu? Um rei bonzinho. É assim que se vê você. Um rei que foi ungido por Deus para reinar. E tudo parecia muito bem. Estava tudo resolvido ali. Mas não estava resolvido nada. O Senhor chama o profeta e esse profeta vai até o rei, ver se ali, em Davi, no rei Davi, o que havia dentro dele ainda. Deus foi resgatar sua ovelha que estava perdida, que estava caminhando para a morte eterna, que se perdeu no caminho, que Deus fez tudo por ele, mas ele lançou fora a sua salvação pelo prazer da carne, naquele momento. E depois, para esconder, cometeu um homicídio para esconder o seu erro, o seu adultério, o seu pecado. Mas aí, o profeta foi até Davi. Deus queria conversar com Davi. E o que aconteceu antes do reinado de Davi? Depois do reinado de Davi. O que acontecia com os reis que eram chamados a atenção? Eles simplesmente mandavam prender ou matar o profeta. Mas o profeta foi até Davi e simplesmente fez uma analogia, uma parábola diante de Davi. Davi, imagine um homem que tinha tudo, e o seu vizinho não tinha nada, tinha só uma ovelhinha. E ele foi lá, o homem que tinha tudo, e tirou aquela ovelhinha daquele homem que só tinha ovelhinha. O que esse homem merece, rei Davi? Imediatamente o nosso apontar, esquecendo dos 3 dedinhos que vem para cá, e esse aqui, ó, extra, também apontando para você, ele disse: esse homem merece a morte. Como é que ele faz uma coisa dessa com a pessoa que só tinha uma coisa e ele tirou da pessoa? Ele merece a morte. Aí o profeta disse: este homem é você, Davi. E aí, irmãos, Davi se arrependeu amargamente do seu pecado. Porque na visita do Senhor, Satanás saiu correndo e ficou Davi e o Senhor e Davi. E naquele momento, sem ter a influência do demônio, Davi pôde refletir na loucura que ele fez. Deus teve misericórdia de Davi e não fez aquilo que Davi disse que deveria fazer, que aquele homem merecia a morte, porque Deus viu no mais profundo de Davi que ainda tinha salvação para ele, como um dia ele viu em mim, como um dia ele viu em você, e como um dia ele verá em você que ainda não entregou sua vida para ele.
Ele vê em nós um valor que nós nem percebemos que temos. E ele viu ali em Davi. Davi se arrependeu e no Salmo diz que até os ossos dele doíam, apodreceram os ossos dele, de tanto arrependimento do mal que ele tinha cometido. E aí ele teve que reparar o pecado, assumindo aquela mulher que ele queria apenas uma aventura. Se ele tivesse interesse nela, ele não ia querer que Urias dormisse com ela. E ele teve que assumir aquela mulher. Mas a gravidez do adultério, a criança morreu. E mais uma vez, Davi foi testado diante do Senhor. Porque Davi implorou ao Senhor que aquela criança não morresse. Mas aquela criança era fruto de um pecado terrível que Davi tinha cometido. Davi tinha cometido. E o preço do pecado, para quem não sabe, é a morte. E é claro que aquela criança morreu. E é claro que Davi entendeu a mensagem de Deus. E é claro que Davi não se revoltou contra Deus. Ele não comia, ele não bebia, ele apenas chorava quando a criança estava mal. E pedia a Deus para a criança não morrer. Mas quando a criança morreu, ele tomou banho, ele vestiu vestes limpas e ele retomou a sua vida. Com a consequência, a sequela foi essa. Teve que assumir a mulher, essa mulher teve um filho chamado Salomão, depois que Deus deu a Salomão o reinado de Davi quando Davi morreu, na velhice dele. E Salomão, ele foi muito agraciado e abençoado por Deus, mas no final de sua vida, ele se deixou levar pelas mulheres, pelos deuses das mulheres. Mas Deus foi fiel, é fiel e será sempre fiel ao seu povo. E o amor que Deus tem por Davi, ele diz que terá por nós. Farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aí o Senhor disse: eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Porque Davi foi testemunha da grandeza de Deus. Ele escreveu até o seu pecado. Tem na Bíblia. E o seu arrependimento, as consequências do pecado, a fidelidade de Deus. Por isso que ele é testemunha. Agora eu vou no 8. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado por você e por mim. Nós devemos buscá-lo enquanto podemos encontrá-lo. Enquanto temos esta veste aqui, que um dia ela vai sair, o Espírito vai sair dessa veste e ela vai servir para outra coisa não, a não ser sepultada. E aí, se você não buscou o Senhor enquanto você estava nesta veste, você perdeu a oportunidade da vida eterna porque quis. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus está perto, ele está aqui. Ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus e ao derredor está Satanás. Mas o Espírito Santo de Deus está ao nosso redor. Busquem-no enquanto podem encontrá-lo. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. Isso é o que Deus quer, que o ímpio se arrependa
e abandone o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Ele deve abandonar os seus pensamentos malignos. Converta-se ao Senhor. O conselho aqui, Isaías está falando. Convertam-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de ti. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em nos perdoar. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Basta que você peça perdão a Deus e se arrependa de todo o seu espírito. Abandone o pecado por mais que te doa. Porque o Senhor vai sarar suas feridas. E você vai ser muito feliz sem pecar. Pasme. Sem esse pecado que você acha que não sobrevive sem ele. Você vai viver verdadeiramente quando você abandonar este pecado. E o Senhor explica, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva, está chovendo muito agora, não sei se vocês estão ouvindo. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, enquanto sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca, assim diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por isso que ele me despertou na madrugada do dia 22 de março deste ano de 2020. Ele me despertou para que eu falasse. Eu abrisse um canal para falar o que ele quisesse que eu falasse. Por isso que eu fiquei, eu tenho que fazer teologia para eu saber o que Deus quer que eu fale. Ele disse que eu posso até fazer teologia, mas é antes da teologia. O Senhor tem pressa em dizer para você, arrependa-se, porque Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te levar para a vida. Para te tirar do cativeiro do pecado. E te oferecer uma vida maravilhosa aqui na terra, debaixo da graça dele, debaixo das mãos dele, das asas dele, guardado por ele, guardada por ele. E depois que você cumprir a sua missão aqui na terra, você ter uma vida eterna com ele na glória. É isso que ele quer te oferecer. Não lance fora a sua herança. Jesus pagou o preço da sua herança. Por isso que você não precisa comprar a sua herança com dinheiro, com preço nenhum. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus já conquistou na cruz a sua vida eterna. Basta que você abandone o pecado e volte-se para ele. Amém. E aí ele diz, ele termina, esse é o último versículo que eu vou ler. Vocês sairão com alegria
e em paz serão guiados. Já pensou? Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. As árvores do campo, elas baterão palmas. Meu Deus, os montes e as colinas romperão em cânticos diante de nós. Porque o Senhor nos encherá de alegria, de paz. Oh, meu Deus. Tem um hino tão lindo, tão antigo. Ele diz que nós devemos buscar o Senhor. Buscai o Senhor. Buscai o Senhor. Dobrem os joelhos e entreguem a sua vida ao Senhor, ao autor da sua vida. E passe a permitir que Ele conduza a sua vida. Que Ele mostre o caminho que você deve seguir. Irmãos, eu sou uma testemunha viva de como é bom obedecer. E como dói desobedecer. Todas as vezes que eu quis resolver com a minha força, com o meu braço, eu quebrei a cara. E todas as vezes que eu permiti que Deus conduzisse a minha vida, que eu obedeci, que eu renunciei ao meu eu, à minha vontade, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, encheu a minha vida de alegria e de realizações. E de alegria e de realizações. E de mais alegria e de mais realizações. Todas as vezes que o Senhor me deu, foi a mais do que eu pedi. E bom, irmãos, o exemplo da minha aposentadoria, irmãos, eu gosto de dar esse exemplo. Porque eu cheguei a um ponto que se eu desse um basta no meu processo de aposentadoria e assumisse aquele cargo que eu queria, que era uma realização profissional para mim, e que eu estaria fazendo aquilo que eu tanto amava fazer, eu estaria desobedecendo, irmãos. Porque quando eu estava feliz da vida, me arrumando para correr para o IPERN, que era o setor onde estava o meu processo de aposentadoria, bastaria uma assinatura minha, pedindo a extinção do processo. Eu assumiria aquilo que eu queria, irmãos. Eu iria continuar fazendo o que eu amava fazer. Mas eu estaria desobedecendo ao meu Senhor. Porque ele usou um vaso que simplesmente telefonou para minha irmã, não tinha o meu contato. Ligou para minha irmã e disse: o Senhor mandou uma mensagem para sua irmã. Diga para ela que fique quieta, que pare. Pare. E quando eu estava ali atendendo a minha irmã e terminando de me organizar, numa alegria maior do mundo, doida que ela terminasse de falar para eu dizer: estou indo para o IPERN e agora mesmo vou acabar com essa história de aposentadoria que eu dei entrada, foi loucura, eu estou arrependida e ainda bem que não foi publicado, ainda há tempo. E agora eu recebi um convite, agora eu vou trabalhar no setor que eu gosto, eu vou fazer o que gosto. A minha irmã antecipa e diz o que a serva do Senhor mandou dizer para mim.
Aquiete-se. Pare. E aí, irmãos, foi um balde de água gelada na minha empolgação. Aí eu só fiz, quando desliguei esse telefone, chorar. Pai, se eu parar, vai ser publicado minha aposentadoria. Mas o meu eu estava gritando, irmãos, mas estava com medo de desobedecer. Não valia a pena eu estar naquele lugar que eu tanto desejava estar, sem a presença, sem a bênção dele. Não adiantava, irmãos. Aqui, irmãos, eu não posso, é mesmo que, sabe o que é? Um ao vivo, uma live, é esse meu vídeo. Vai com todos os defeitos, alguém resolveu ligar para mim, vai chamar, depois vai parar, vai cansar. Mas eu não vou atender esse telefone. Mas esse vídeo eu peço perdão, vai esse mesmo. Porque eu não consigo fazer outro depois que eu faço, depois que Deus me dá a palavra. E assim, perdão, irmãos, mas eu vou continuar. Então, o obedecer na hora do eu. Na hora só não. Eu ainda chorei uns dias. E quando saiu a publicação, porque eu ainda no meu euzinho, eu ainda ficava, meu Deus, mas eu peço ao Senhor, faça com que então essa aposentadoria não saia. Mas aí no final que eu pedia para voltar, e no final eu dizia, mas que seja feita a tua vontade. Eu tinha que dizer, mas que seja feita a tua vontade, e a vontade do Senhor foi minha aposentadoria. Chorei, não vou mentir. Fiquei triste, fiquei tão triste. O que me alegrava eram minhas filhas aqui, que moram no mesmo condomínio, e meus netinhos. A presença deles me confortava, vinha aquele consolo. Aí eu ali me prostrava diante do Senhor, e Ele me consolava. Chorava depois ali. Ia vindo aquela paz em mim. Aí eu fiquei em paz. E aceitei a vontade do Senhor. Irmãos, comecei a me alegrar. Comecei a me sentir completa. Porque de repente eu tinha mais tempo de conversar com o meu Senhor. Eu tinha mais tempo de comunhão com Deus. E aí, olha, o que Ele queria? Esse canal. Ele queria que essa palavra, essa palavra que Ele quer que ela não volte vazia, Ele queria que saísse desse microfone enferrujadinho aqui, que está falando com vocês. Ele quis usar esse instrumento todo limitado, cheio de falhas. Olha como eu sou. Esqueci de botar no silencioso o meu celular. Olha como eu tenho falhas, mas estou fazendo, tentando fazer da forma que o Senhor quer. Trazendo essa palavra que não volta vazia, que ela alcance você, que ela penetre no seu espírito, na sua alma. Esse convite gracioso de Deus para você, que está em Isaías 55. Depois, com bem calma, leia. O que ele convida aqui é que abandone o pecado. Deixe de fazer o mal, que o ímpio deixe de fazer a maldade, que o homem mau largue os seus pensamentos malignos. E aí, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. E os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. Ou seja, tudo vai ficar maravilhoso na sua vida. E as árvores
do campo, elas baterão palmas de alegria. As estrelas do céu brilharão muito mais quando você estiver na obediência, no caminho que te leva para a vida. O céu, ele fica em festa quando um filho de Deus se arrepende dos seus maus caminhos. E o seu nome é escrito no livro da vida. O céu se alegra, tem festa no céu. Na hora que você abandona o pecado e você se volta para Deus e anda em obediência, andar em obediência é deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Ou seja, aquele meu eu que queria continuar trabalhando naquilo que eu amava fazer, tem que ficar bem quietinho, bem miudinho, do tamanho de uma formiguinha, ou menor. E o Senhor cresça. E quando o Senhor cresce em você, tudo fica maravilhoso. E o Senhor está projetando uma coisa que para mim é surpreendente. Eu vou poder servir a Deus e ajudar o meu próximo muito mais do que eu fazia na minha função anterior. Eu vou poder engrandecer e exaltar o nome do Senhor, confessá-lo como o único Senhor e Salvador, muito mais do que onde eu estava antes. Olhe como foi bom eu obedecer. Porque se eu tivesse na desobediência, eu estaria longe da graça. Deus me livre, longe da presença do Senhor. Eu não quero viver mais um segundo da minha vida longe da presença dEle. Ele é tudo para mim. E agora, se é isso que Deus quer, Deus está abrindo uma porta, irmãos, que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca pensei na minha vida. Mas Ele pensou para mim. Há muitos anos atrás. O Senhor disse que eu seria a voz daquele que não tem voz. Aquele que, por mais que ele grite, ninguém escuta. E o Senhor disse que eu seria a voz deles. E Deus está fazendo uma coisa muito linda para a honra e glória dele. Para que eu possa ser essa voz. E eu louvo a Deus por isso. Que a vontade de Deus seja feita em minha vida. Deixa que Ele te conduza. Você vai se surpreender. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Lance fora a sua vontade. Porque nós somos como criança diante de Deus. A nossa vontade, muitas vezes, é de colocar o nosso dedinho na tomada para morrer do choque. Enquanto isso, Satanás, ele tá bem assim, ó. Coloque o dedo na tomada, vai. Querendo destruir a imagem e semelhança do Senhor. Ouça a voz de Deus. Ele disse isso aqui. Ouça a voz dele. Começou dizendo isso. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Assim diz o Senhor. Ouçam com atenção a voz do Senhor. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ouçam a voz de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada em você, que você vai se surpreender. Amém? Amém. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu te amo.
Eu te adoro, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, Senhor. E tu tens o governo sobre toda a terra e céus. Todo o universo, Senhor, a ti pertence. E todos os seres viventes que há, que existem, são teus. Nós somos teus. Nós te adoramos pelo que tu és. Nós te adoramos e te bendizemos. Nós te glorificamos e te damos graças. Oh, meu Pai, fica conosco. Eu só peço isso a ti hoje, Senhor. Fica conosco, Senhor. Seja nesta vida que está me ouvindo agora, Senhor. Tira, Senhor, a ilusão desta pessoa que está me ouvindo, para que ela possa, meu Pai, entender a tua grandeza, o teu amor. E que não precisa mais se esforçar, usar da sua força. Basta entregar a vida em tuas mãos, que o mais o Senhor fará. Eu te peço, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Eu te peço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Permanece em nós, faça morada nos nossos corações. Fica conosco, Senhor. Todos os segundos, todos os dias, todos os anos de nossas vidas. Fica conosco. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença. Fica conosco, Senhor. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Diga amém. Alegre-se no Senhor. O convite gracioso de Deus. Ele está te convidando para andar com Ele. Amém. Amém.